Olá, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui com vocês para um podcast com o assunto bate-papo com gente que faz. Gente que faz. E hoje nós temos o prazer de receber a Meris. E o nosso bate-papo vai ser sempre com pessoas que têm um impacto na vida social, na vida diaconal. Este é o ano do bicentenário da imigração alemã. E como comunidade também está se celebrando 200 anos de presença luterana no Brasil. E a presença luterana no nosso país, ela trouxe consigo uma grande gama de impacto na vida social, cultural e na vida também religiosa das pessoas. E com isso, eu gostaria, Meris, que você se apresentasse, conversasse com as pessoas que estão conosco, porque nós vamos conversar hoje sobre a temática da diaconia. Muito bem. Olá, eu sou Meris Gutcher, eu sou diácona, trabalho na comunidade evangélica de Joinville, na União Paroquial, como diácona. Sou formada, então, em diaconia, depois me formei em pedagogia, em administração, sou estudante de serviço social, também com pós-graduação em dependência química e com mestrado em teologia. Então, basicamente, essa a minha formação, né? Já trabalhei muito também na área social, né? Todos os meus trabalhos sempre envolveram a questão social, seja com acolhimento de crianças e adolescentes, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são os antigos chamados contraturnos com crianças e adolescentes. Trabalhei na área da dependência química com comunidades terapêuticas, enfim, muitas frentes de atuação diferentes. A comunidade evangélica de Joinville, a União Paroquial, onde você está trabalhando atualmente, ela tem um trabalho amplo nessa área que nós chamamos de diaconia, né? Nós fizemos um mestrado em teologia junto, né? Na área da diaconia, isso. Na área da teologia prática, redes e gestão. Isso. E já antes a gente era colega, né? Antes dentro da nossa formação. Mas você andou por muitos caminhos e novamente estás aqui nessa região, fazendo a diferença aqui, né? Você poderia nos colocar agora, digamos assim, o que a SEG apresenta de diaconia, né? Qual o entendimento da comunidade evangélica de Joinville quanto à diaconia? A diaconia é o que a gente fala, a assistência social dentro da igreja. Mas a diaconia, ela não é só uma assistência social, ela acontece a partir da fé das pessoas. Então, a fé, ela vai ter um reflexo, né? O reflexo dessa fé vai ser a ação, agir, o servir dentro da igreja, né? E isso que nós denominamos, então, de diaconia. Dentro da SEG, nós temos, então, um departamento específico que trabalha com a diaconia. Dentro da SEG, que é a Comunidade Evangélica de Joinville, são 11 paróquias. E todas as paróquias têm alguma frente, algum trabalho, digamos que social, um trabalho diaconal, né? Que a gente fala o trabalho diaconal. Então, são vários grupos. Na verdade, nem todas as paróquias têm grupos, alguns grupos até trabalham juntos, né? Algumas paróquias trabalham juntas, mas são 8 grupos de diaconia. Então, são grupos que fazem distribuição de cestas básicas, empréstimos de artigos hospitalares, como cadeiras de roda, cadeiras de banho, camas hospitalares e outros itens, muletas, andadores e etc., Nós temos grupos que fazem seleção e distribuição de roupas, também fazem os bazares e os brechós. Nós temos grupos que fazem visitação em hospital, temos grupos que fazem visitação a idosos e doentes, e também tem grupos que fazem itens para enxoval. Então, roupinhas de bebê, paninhos de boca, cobertores. Então, esses itens vão montar um enxoval, que é um outro grupo que cuida. É o grupo de visitação, que a gente fala que é o grupo de visitação e apoio à maternidade Darcy Vargas.
né? E esse grupo, então, ele monta esses enxovais, coloca junto alguns itens ainda que são necessários, né? E esses enxovais, então, são distribuídos na maternidade Darcy Vargas conforme a necessidade, né? Eles lá avaliam e veem a necessidade da pessoa em receber, então esse enxoval é recebido por essa mãe e essa criança que necessita. E junto com isso, então, nós temos voluntárias que vão 2 vezes por semana no hospital fazer a visita para essas mães. Então, seriam o grupo da visitação da maternidade. A gente tem também um grupo de apoio a pessoas cuidadoras, que são as pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Então, a gente entende que as pessoas que cuidam de outras pessoas também precisam ser cuidadas. E com isso a gente tem esse grupo de apoio, onde elas recebem uma mensagem, onde elas podem compartilhar experiências, né, se fortalecer umas às outras e estar junto. Né? E aí, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Quanto a esses grupos, né, ou da maternidade, né? É um grupo que funciona há muitos anos já, dentro da... Sim, é um grupo ecumênico. É importante ressaltar que esse grupo, ele não é específico da Igreja Luterana, mas ele é um grupo ecumênico onde participam pessoas de outras denominações religiosas, né? Então, é um grupo que já existe há muitos anos, né? E ele continua fazendo a sua atividade de auxiliar essas mães e de fazer a visitação. Uhum. E esse outro grupo de cuidado dos cuidadores, né? Uhum. Quem sabe a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre esse grupo de cuidadores. Porque normalmente a gente a gente vai visitar a pessoa que está doente. Mas aquela pessoa que cuida da pessoa doente também precisa do nosso olhar e da nossa ajuda. Sim. Né? Então vocês reúnem esse grupo e fazem um fortalecimento e vínculos entre elas. Elas trocam experiência nessa tarde, enfim, quando é essa reunião, como isso funciona? O grupo ele acontece a cada 14 dias, né? Então a gente tem sempre uma tarde, cada 14 dias, que esse grupo se reúne. O pessoal se encontra, né? Sempre existe uma palavra bíblica, uma mensagem, uma história, alguma coisa que venha de encontro com a necessidade das pessoas que participam do grupo, ou no sentido mesmo de trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, que possa ajudar eles, às vezes, nessas dificuldades, né? A gente sabe que cuidar de outras pessoas pode ser bastante estressante, pode ser muito cansativo, muitas vezes são momentos que não se tem muita como sair de casa, ver outras pessoas, ter um convívio social, né? Então, esse momento que elas têm, essas pessoas têm, também é um momento, então, de poder sair, de poder ver outras pessoas, de conversar, de estar junto, né? E a dinâmica do grupo, na verdade, ela funciona assim. Então, depois da mensagem, cada pessoa pode falar como que está chegando, como está se sentindo, quais são os desafios, quais são os medos, as dificuldades, e aí cada um do grupo pode dar a sua palavra de fortalecimento, de ajuda, de incentivo, né, de apoio, né? Muitas vezes são pessoas que precisam de algum apoio emocional, né? Então, o próprio grupo faz esse papel entre si de estar apoiando uns aos outros. Bom, você tem uma lista grande pela frente, né? Sim. Isso é muito bom, porque esse canal também vem para a gente compartilhar essas coisas que causam impacto nas pessoas. E muitas vezes a gente não conhece. A grande maioria da população nem conhece todo esse trabalho que é feito. E por isso que a gente quer dar visibilidade a pessoas que fazem a diferença. Né? Então, nós queremos chegar nisso, né? Se fazer conhecer também. E imagina o impacto que é na vida daquelas mães que recebem esse enxoval. Porque a gente tem plena certeza que muitas pessoas chegam no hospital e realmente não tem um enxovalzinho, né?
A gente também está recebendo alguns pedidos fora desse serviço da maternidade, né? Então, pessoas que são encaminhadas às vezes pelos grupos, ou o próprio pedido nos grupos de diaconia, né? Tem um enxoval, a gente sabe de uma mãe que está precisando, né? Tem muitas situações agora acontecendo dessa forma, né? São os imigrantes que estão vindo de fora, pessoas que estão vindo do Rio Grande do Sul, das enchentes, né? Então são pessoas que perderam tudo ou que vieram sem nada, né? E precisam de um apoio. Então o enxoval muitas vezes pode ser de grande ajuda nesse momento, né? Quando realmente está sem nada, né? Quando o bebê está nascendo e não tem nada então para vestir na criança, né? E vamos, mas a SEG tem mais, muito mais, né? Sim. Vamos lá, então. Dentro da SEG nós temos o Instituto Luterano de Obras Sociais, que é um instituto que, na verdade, abarca os projetos dentro da comunidade evangélica de Joinville. Então, no momento, nós temos o Missão Criança Morro do Meio. Não é Criança Morro do Meio. Missão Criança Jardim Paraíso e Missão Morro do Meio. São 2 projetos, então, apoiados, digamos assim, apoiados pelo ILUS, né, que é o Instituto Luterano de Obras Sociais, e esses projetos, eles já são projetos que também atuam há bastante tempo. Né? Então, a comunidade evangélica de Joinville, ela dá apoio ao Instituto Luterano, que por sua vez também dá apoio aos projetos. Mas, na medida do possível, nós também estamos dentro dos projetos. Né? Então, apoiando com elaboração de projetos para editais de fomento, de financiamento, ajudando em reuniões de equipe, estando junto mesmo nos projetos, né, fazendo alguma atividade específica com as mulheres ou com a equipe, né? Então, estamos também participando desse trabalho do Instituto Luterano de Obras Sociais. E o Missão Morro do Meio e o Missão Criança Jardim Paraíso são 2 projetos que surgiram a partir do trabalho, né, com crianças, e foram se estruturando, e hoje em dia, então, eles atendem também as famílias, né? Eles ajudam na questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de mulheres, na questão de necessidades, às vezes, como cestas básicas e outros itens, né? Então, eles também apoiam nesse sentido. E aí o trabalho também com as crianças, né? Aulas de música, de esportes, informática e outras atividades que são interessantes, então, para o desenvolvimento da comunidade e das crianças e dos adolescentes. O Morro do Meio, segundo a informação assim, que eu sei, ele também trabalha muito com a questão dos imigrantes, né? Sim. Então é muito forte o trabalho que eles têm com a comunidade lá que são migratórios, e como eles providenciam praticamente moradas, né? E tudo que vai dentro de uma moradia, né? Então é algo muito mais abrangente do que só crianças. É para a família toda. E cada vez mais esses projetos, eles estão impactando cada vez mais pessoas, né? Porque a nossa região aqui está sendo sempre recebendo muitos imigrantes, né? E muitos migrantes dentro do próprio país, né? Nós temos tanto pessoal, muitas pessoas vindo de outros estados, né, para cá. E Joinville, essa região, Guaramirim, Jaraguá, é uma região que chama muito esse povo migratório. Então, é um trabalho assim, bastante complexo com os imigrantes ali, que o Morro do Meio tá desempenhando ali. E isso a gente talvez não consiga até mensurar o impacto, né, social de cuidado que está sendo feito.
Eu sempre digo assim, para a gente ter um pouquinho de noção o que acontece dentro desses projetos, só indo lá mesmo olhar e ver com os próprios olhos, porque as necessidades das pessoas são muitas, e esses projetos eles são fundamentais na vida dessas pessoas, porque todo esse apoio que você já mencionou, Vilma, né, de apoio das pessoas que vêm sem nada, né, que não tem nada, então precisam começar do zero de novo, né? Então todos esses encaminhamentos são auxiliados pelos projetos. Uhum. E ainda dentro do trabalho da comunidade evangélica de Joinville, nós também temos um trabalho com dependência química, né, dependência tanto de álcool e outras drogas, e também do jogo patológico, né? Então, um trabalho de prevenção, mas nós também temos um trabalho de grupos de apoio, né, seja para esses dependentes ou seja para os familiares, né? Nós temos sempre concomitantemente o grupo de apoio para os dependentes e o grupo de apoio para os familiares, porque o entendimento é que não é só o dependente que é adoecido, né? A dependência hoje em dia ela é considerada uma doença, né? Pela própria saúde, né? Então ela é considerada uma doença e a família em torno ela também adoece. Né? E isso é denominado de codependência. Então, esses codependentes também precisam aprender como agir, né? Como conseguir superar a dificuldade dentro da sua família. Né? E muitas vezes o dependente, ele consegue, né, de alguma forma se manter sóbrio, né? E a família precisa reaprender a conviver com aquela pessoa que está sóbria, né, que até então sempre estava com algum problema relacionado ao uso da substância, né? Então ela precisa reaprender. Todo esse trabalho ele é acompanhado também por uma psicóloga, né? Então, que oferece também atendimentos individuais, mas oferece esses grupos de apoio também. Então nós temos 3 locais que nós temos os grupos de apoio. O Morro do Meio, na Igreja Deus Triuno, no Floresta, na Igreja São Lucas, e no centro de Joinville, na Princesa Isabel, onde fica a sede administrativa da comunidade evangélica de Joinville. Então, são três grupos de dependentes e 3 grupos de codependentes. Então, é um trabalho bem importante dentro da comunidade, né, que vem de apoio justamente e de encontro às pessoas que muitas vezes são excluídas pela sociedade, né? A sociedade ela considera ela de certa forma ela incentiva o uso de bebida, ela incentiva o uso de cigarro e de outras, né? Mas quando a pessoa se torna dependente, esse dependente ele acaba sendo excluído da sociedade, né? E por isso é um trabalho bem importante de resgate do valor, de resgate da dignidade, da qualidade de vida, né? Do resgate do ser humano mesmo, né? Então é um trabalho super importante. E é toda a família, então? É para toda a família? Isso, para toda a família. Para toda a família. Exatamente. As pessoas que convivem mais de perto, né, que são as que mais necessitam normalmente de ajuda, né? Então, mas também pessoas, né, que queiram se inteirar de como lidar com o dependente, né, também podem fazer parte, podem participar também. E atualmente está crescendo muito o caso de dependência química das mulheres, né? Sim, esse é um problema que não é tão novo assim, mas para as mulheres sempre é muito difícil tratar a dependência, porque, de certa forma, a mulher é responsável pelos filhos, é responsável pelo lar, e muitas vezes ela não consegue se ausentar, né, desse lar. Então, ela fazer um tratamento em alguma comunidade terapêutica, então digamos assim, quase utopia, né? Porque tem toda essa carga, né?
Mas, claro, nem todas as pessoas precisam estar em uma comunidade terapêutica, né? Existem muitas formas de tratamento hoje, né? E cada um precisa descobrir como é que vai funcionar para si, né? O tratamento. E a questão do jogo. Quando que o jogo se torna algo que, digamos que é patológico, né? Porque a gente vê que não é só o adolescente, é gente grande que fica jogando. E cada vez mais comum, né? Seja esses jogos online, né? Que hoje em dia, há uns anos atrás, não existia isso ainda, né? Eram outros tipos de jogos, né? Mas hoje em dia os jogos online. E cada vez mais, né? E cada vez mais rápido, né? Isso vicia, causa dependência das pessoas, né? Uma forma de compensar. Então, é difícil de identificar, né, onde que realmente começa a dependência, mas a partir do momento que a pessoa não consegue mais, né, ficar um determinado tempo sem, né, é porque isso já causou algum tipo de dependência, algum tipo de dano. Né? E geralmente ali o primeiro impacto ali que sofre é a família, né? Sim, com certeza, principalmente o jogo, porque ele é extremamente ataca principalmente a questão financeira, né? Então, o dependente de jogo, ele vai acabar se afundando em dívidas e vai acabar envolvendo a família em todo esse processo, né? Então, é muito difícil, porque em pouco tempo a família pode perder tudo que ela levou talvez anos para construir, né? E aí tem junto toda a questão da manipulação sempre, né? De inventar muitas coisas e muitas formas de conseguir os recursos, digamos, que a pessoa acha que precisa para continuar jogando, né? E essa ideia de que ela vai superar e ela vai conseguir, ela vai ganhar, em algum momento ela vai se tornar, digamos, né, rica ou alguma coisa assim nesse sentido. Vai tirar toda a bolada, né? Isso, aquele prejuízo todo, né? E que é mera ilusão, né? Então, é bastante difícil. A questão da dependência do jogo, ela acaba impactando muito financeiramente e muito rapidamente as famílias, né? A questão da dependência das outras dependências também impacta, mas muito mais, primeiro a questão mais emocional, a questão da convivência do pessoal da família, né? E aos poucos a questão financeira, né? E o jogo, ele é muito, nesse sentido, ele é muito mais rápido, porque ele vai impactar financeiramente em pouquíssimo tempo, né? Uhum. É o que você nota que isso está crescente e que hoje a gente trata isso como uma patologia, como uma doença, né? Uhum. E como isso está demandando esforço comunitário também, e comunidades terapêuticas, comunidades acolhedoras, para poder novamente essa pessoa ser inserida num meio social diferente daquele que ele está sempre habituado, né? Porque, por fim, a pessoa vive mais na comunidade virtual do que numa comunidade social, né? E trazer ele de volta para o social nem sempre é tão fácil assim. Então, é um grande desafio que também agora tem se enfrentado, né? Sim. O uso de substâncias, né, também, digamos assim, tem aumentado muito, né, a questão do cigarro eletrônico, que a gente sabe que é altamente prejudicial, né, ele tem aumentado muito o consumo entre os jovens, né, causando bastante preocupação. Então, o trabalho de prevenção, ele é bastante importante, né, nesse sentido de conscientizar realmente os jovens, né, que o uso de drogas, sim, ele é prazeroso, né, mas ele vai trazer danos irreversíveis para o futuro, né? Danos que talvez nunca mais a pessoa vai conseguir recuperar, né? Então, fazer a prevenção nesse sentido, né? De realmente reduzir, né? Essa questão dos danos e a pessoa possa ter uma vida saudável e prazerosa sem o uso das substâncias, né? Sim. E daí nós temos ainda na comunidade evangélica de Joinville também
uma distribuição que a gente faz de cestas no Morro do Amaral, a partir do grupo da Diaconia da Paz, né? Então, nós temos, assim, dentro da comunidade evangélica de Joinville, uma média mensal de mais ou menos 315, 320 cestas básicas distribuídas todos os meses, né? São pessoas que são bastante necessitadas, elas vão nos grupos, elas fazem os cadastros, né? Então, o grupo faz a avaliação, né, se ela precisa, essas pessoas normalmente recebem a visita em casa, então, para receber mais uma avaliação, né, de que se realmente estão precisando, né? E também no sentido não só apenas de que se estão precisando a cesta, mas de dar prioridade para aquelas pessoas que estão mais necessitadas, né? A gente, infelizmente, não tem cestas básicas para todas as pessoas que precisam, a gente gostaria de ter, mas, né, todos os grupos, eles sobrevivem, digamos, basicamente de doações, né? Então, são doações de mantimentos que são recolhidos nas igrejas durante os cultos ou em outras programações. E quando faltam mantimentos, os grupos que fazem os brechós, os bazares de roupas, eles completam, né, a compra das cestas básicas com o valor que é arrecadado nos bazares e nos brechós. Então, elas vendem as roupas para comprarem os mantimentos que precisam para completar as cestas básicas, porque elas normalmente já têm um cadastro das pessoas que mais precisam, né, e tem mais ou menos uma meta, então, mensal que elas vão cumprir, né, digamos assim, e se falta mantimentos, então elas acabam colocando junto para que todas essas pessoas que elas julgam ser necessário ganhar, né, estarem sendo contempladas, então, com esses mantimentos, né? Então, são essa quantidade de cestas, tem, né, pessoas que recebem também fraldas geriátricas, né, e outros itens, então, também como roupas, né, ou outras... Material de higiene também, Isso, né? Material de higiene também está contemplado nas cestas, basicamente, né, muitas vezes até um shampoo, um sabonete, um creme dental, né, uma escova dental, então são itens que, se há possibilidade, são acrescentados às cestas básicas. Uhum. Então são 300, digamos que sejam 300, são 300 famílias. Isso. Né? Uhum. Então são 300 famílias que são atendidas, que são impactadas com essa ação toda da comunidade, né? Mas a gente gostaria, assim, de ter de você, assim, em torno de quantas pessoas voluntárias se movimenta para que tudo isso possa acontecer. Tem os profissionais, né? Tem os profissionais que... você é uma profissional, tem a psicóloga, tem assistente social, mas a maioria trabalha como voluntariado ali. Sim, nossos grupos são todas pessoas voluntárias, né? Então, a gente nos grupos não diz que a gente é voluntário, né? Nós estamos servindo a Deus, né? E servindo as pessoas. Então, servindo as pessoas, a gente também serve a Deus. Né? E dessa forma, as pessoas dos grupos se identificam, né, que elas estão servindo a Deus. E são voluntárias, então, dos grupos nós estamos, eu acredito que em torno eu não fiz a conta ainda, né, estou chegando também em Joinville, então não fiz a conta ainda, mas acredito em torno de umas 300 pessoas em todos os grupos, todos os voluntários, então, da comunidade evangélica de Joinville. É um grupo bastante grande. É uma mobilização grande a favor de uma comunidade, de uma sociedade melhor, né? Porque jamais é um trabalho da comunidade evangélica, né, de Joinville, só que quando a pessoa necessita, ninguém pergunta a religião dela. Ela é uma pessoa que necessita, né? Então, isso também é algo que dá visibilidade, que dá... digamos que é um testemunho vivo, né? A diaconia é aquilo que ultrapassa os muros das nossas igrejas. Exatamente. Que vai ao encontro do povo, ao encontro da necessidade, né? Que sempre o cuidado integral das pessoas. A gente cuida, a gente dá uma palavra,
né? Cuida do espírito, cuida da alma, mas também do corpo. E quantas coisas se faz e é feito, e o impacto que isso traz para a comunidade, para a sociedade como um todo. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui. A importância, né, dessas pessoas todas que ajudam, né, e realmente, como você falou, né, a grande maioria das pessoas que recebem, por exemplo, esses auxílios, elas não são identificadas como da igreja, né? A gente não faz essa distinção, né? Qualquer pessoa que esteja em necessidade pode chegar nos grupos, né? Fazer o seu cadastro, né? Passar pela avaliação e, sendo necessário, né? Pode receber aquilo que tanto necessita, né? Que é o alimento, né? Então a gente tenta não só apenas oferecer o alimento espiritual, mas o alimento físico, né? Porque a gente entende também que ele é super necessário, né? Ninguém consegue viver sem água e comida, né? Então ele se faz necessário, né? Então é super importante, sim, com certeza, estar junto dessas pessoas que tanto necessitam. A grande mobilização também que houve, no caso agora, né, de mandar, saíram muitas carretas, né, em direção ao Rio Grande do Sul. Toda essa mobilização feita englobou assim inúmeros grupos, inúmeras pessoas, e que conseguiu, como pouco o pouco que um pode fazer, pode ajudar, né? Às vezes a gente não tem a consciência de que, como o teu ato de servir, teu ato de ajudar, pode modificar a vida de uma pessoa, de uma família. Exatamente, né? Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente tem para dar é pouco, né? E a gente acaba achando que não vai fazer diferença, então a gente acaba não dando, né? Mas não é assim, né? Cada pequeno gesto, cada pequeno ato vai fazer a diferença no montante, né? É só olhar aquilo que foi realmente para o Rio Grande do Sul, né? As tantas campanhas que foram feitas a partir, seja do Bonja, né? Do colégio, ou a partir da SEG, ou os próprios membros das comunidades que, num primeiro momento, enviaram, né, os mantimentos e as coisas que precisavam para os bombeiros, que acabaram encaminhando, né? Então foram várias toneladas de comidas e alimentos que foram enviadas a partir das pessoas, né, da comunidade evangélica de Joinville, de diferentes formas, né? E isso causou um impacto grande na vida das pessoas que receberam, né? Por mais pequeno que a gente acha que seja o nosso gesto, né, juntos, né, o impacto com certeza é considerável. A diaconia tem isso. A diaconia é a ação, né, a partir da nossa fé. E é tão lindo como a diaconia hoje, ela pode modificar e representar algo na vida das pessoas, algo bom. E nós precisamos dar mais visibilidade às coisas boas que acontecem. Porque tem muita coisa boa acontecendo, muita gente se envolvendo em algo que vai dar bem-estar para outras pessoas. Que vai mostrar àquela pessoa que ela é um ser humano amado, amado por Deus, que Deus também criou ele à sua imagem, e que ele também vai ter oportunidades. Então, esse olhar de compaixão com o outro, né, o olhar de misericórdia faz com que a pessoa se mova em direção ao próximo. E esse movimento, mesmo sendo pequeno, porque muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, fazem, né, dão passos muito pequenos que podem mudar a face do mundo. Nós acreditamos piamente nisso, né? E por isso que tem a partir de tantos anos, todo esse empenho. Em diferentes lugares que você foi, você sempre trabalhou motivando as pessoas a darem passos pequenos para mudar isso, né? Para mudar essa face do mundo, né? E quando a gente entende, né, como pessoas cristãs que nós somos, que aquilo que nós temos e nós somos, isso provém de Deus,
né? Porque Ele permitiu que a gente tivesse, e quando Ele permite que a gente tenha, e tenha muitas vezes em abundância, né? Não é para a gente reter para a gente, mas é para compartilhar, né? Seja aquilo que a gente tem, né? Ou os nossos dons, né? Então, a gente como igreja, como pessoa cristã, né? Pessoa que crê em Jesus, né? Precisa testemunhar desse amor. E esse testemunho, ele não é só em palavras, né? Ele é em ações. Então, o que vai fazer diferença na vida das pessoas, né, são as ações que a gente vai fazer, né? E aí vem de encontro com isso que você falou, né? Que cada ser humano criado, né, a imagem e semelhança de Deus, e quando a gente vê isso, né, e acredita nisso, e a gente vê o outro, né, como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, a gente vai também se solidarizar com a dor dele, né, com a necessidade dele, né, com aquilo que ele precisa. Então, nesse sentido, né, nós vamos ser misericordiosos, nós vamos demonstrar o amor ao próximo, né, que Jesus tanto pregou. Nós queremos te agradecer por compartilhar todas essas boas notícias, né? Porque são boas notícias, é uma boa nova que a gente pode fazer através da internet, fazer com que as pessoas tenham conhecimento. Então esse canal vem para isso, bate-papo com gente que faz, e dentro desta área diaconal, porque este ano, novamente volto a colocar, este ano é o bicentenário da imigração alemã, e com a imigração alemã, a comunidade luterana veio também, e ela sempre teve este olhar de cuidado. Eu acho que as comunidades, elas sempre se fortaleceram e criaram tantas coisas através de pequenos grupos e instituições que são sólidas hoje. Grupos que se solidificaram, que ao longo do tempo caminham junto com as comunidades, prestando e testemunhando esta fé que também trouxeram juntos. Que Deus nos ajude a continuar colocando esses sinais do seu reino aqui agora, né? Na medida que nós partilhamos, nós estamos semeando também o reino de Deus aqui na terra. Sim, o trabalho me permite, né, fazer o que eu faço, né, esse trabalho, e lembrando, né, os grupos de diaconia da SEG, eles já são muito antigos, né, muitos começaram há muito tempo atrás, né, então são grupos que já fazem esse trabalho há bastante tempo, né, eu venho aqui ajudar, tentar somar, né, com essas pessoas, então, dentro da comunidade de Joinville, para que a gente também possa fazer a diferença que o mundo tanto precisa. Que Deus nos ajude. Obrigada a você. Eu que agradeço.